os crimes cibernéticos que têm acontecido de uma década para cá. Então não tinha previsão lá em 1988 do crime cibernético. § 77. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas datas e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, se eu precisar entrar um advogado de defesa, uma pessoa foi presa injustamente de acordo com o entendimento da defesa, e o advogado precisar entrar com HC, o advogado vai cobrar somente as custas judiciais e não o remédio jurídico do habeas corpus. O que o advogado faz? Alguns, né? Claro que não a minoria. Ele vai querer cobrar do cliente o custo da ação e também do habeas corpus. Vai dizer que é cobrado. Só que, de acordo com a Constituição, não há cobrança nesse sentido. Mesma coisa o habeas datas, que é você solicitar junto aos órgãos, né, do governo, do Estado, qualquer informação. E aí o servidor vai te falar assim, não, eu te forneço a sua certidão de ônus, só que você vai ter que pagar para eu te fornecer. Não existe essa situação, tá? Tranquilo? A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Muito bonito aqui. Está dizendo que o processo judicial ele tem que ser célere. Ele tem que ser o quê? Rápido. Só que na prática eles vão alegar que devido à burocracia, devido ao engessamento, devido à quantidade de processos, não é possível atender o pedido, o pleito do solicitante, do requerente, num prazo razoável. Então sempre vai ter prazo razoável para a administração pública, tá? Então está escrito aqui bonitinho, mas na prática não se tem essa, infelizmente não se tem essa realidade. A gente entra com o processo e demora, né, o tempo todo aí para ter uma solução do mérito. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, se você entra com um mandado de segurança, o efeito tem que ser imediato para garantir o direito ou que está sendo o direito de pedir do requerente, tá? Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes de regime e dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Aqui a gente traz menção ao próprio Tratado dos Direitos Humanos, Declaração Internacional dos Direitos Humanos, universal. Lembra que eu falei para vocês que até 94 ela era o quê? Considerado o quê? Norma supralegal, correto? Porque ele estava o quê? Ele estava abaixo da Constituição e acima da lei. E depois de 2004 se tornou o quê? Infraconstitucional, porque foi votado por 2/3, na verdade, 3/5 do Senado e da Câmara, e aí são consideradas normas supralegais, porque estão o quê? No mesmo patamar da Constituição Federal. Lembram disso? Até 2004, o que tinha sido aprovado, de acordo com o Tratado Internacional de Direitos Humanos, era considerado norma infraconstitucional. Estava abaixo da Constituição, mas acima da lei. 2004, tem que ter votação nas duas casas, nos dois representantes do povo, que é a Câmara e o Congresso, Câmara e o Senado, e tem que ser aprovado por, no mínimo, 60% dos deputados e senadores. E aí ela é considerada, hoje, uma norma supralegal. Tranquilo? Todo mundo? E aqui a gente encerra aí a parte do artigo 5º da Constituição, que na verdade é a matéria de direitos humanos, é a parte do artigo 5º, os tratados, as 13 teses lá de Ricardo Balestrelli, né, que a gente viu, fomentando ali a atuação policial, e toda a parte que a gente estudou, Estado Democrático de Direito, cidadania, noções de direitos humanos, que é a garantia dos direitos fundamentais. Essa é a matéria da prova. O que a gente precisa fazer?
quem vai continuar online, quem não vai continuar, independente, tem que estudar, tem que pegar a matéria e rever a matéria. Porque não adianta ficar sentado, ficar assistindo em casa e depois, já sei tudo. A prova a gente não abriu o edital ainda. Então a gente não pode pegar o nosso tempo, que vocês ficaram aqui, que vocês ficaram em casa estudando, e jogar fora achando que sabe tudo. Quem já sabe tudo, beleza. Vamos manter o conhecimento que foi conquistado. Quem ainda não está seguro, é o momento que se tem para aparar as arestas e ficar cada vez mais preparado para a prova. É rever e fazer exercício. O grande segredo é fazer exercício. Pega o material, deixa o material de apoio se precisar consultar, imprime o artigo 5º da Constituição, coloca lá do seu lado, que é importante vocês olharem para vocês tirarem dúvidas. E quando vocês começarem a fazer questão, vocês vão começar a massificar tanto que vai automaticamente, por osmose, o artigo 5º vai entrar na cabeça dos senhores. Tá? Então esse é o caminho. Esse é o caminho para tudo, na verdade. Não só para estatuto, não só para direitos humanos, mas para português, para matemática, fazer questões e todas as outras que aparecerem. Certo, senhor? Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Para conquistar a vitória, tem que abdicar e se dedicar. Agora, mantendo, abriu o edital, irmão, esquece tudo que está lá fora, dedicação total. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Só para a gente... Pessoal de casa, alguma dúvida aí? Não tô... Se tiver alguma dúvida, fala aí, galera. A gente vai começar agora a fazer algumas questões, tá? Para a gente concluir nosso ciclo aqui. Esqueci de falar do parágrafo 4º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, a gente está falando da emenda constitucional 45, que é essa que diz que para ser aprovado tem que ser 3/5 da Câmara e do Senado. Se for menos que isso, não vai ser considerado uma norma supralegal. Tá? E aí, senhores? Vamos brincar agora? Tentar controlar o tempo aqui para dar tempo. O que a gente vai fazer? Vocês vão anotar aí o que vocês acham. Questão 1, tem até a E, correto? Em cada alternativa, vocês vão anotar o que vocês acham a palavra, alguma coisa que esteja errado aí, e a gente vai tentar discutir aqui, correto? Letra A, se você marcar a letra A, não precisa, mas se for, o que você acha que está errado na letra A, na B e tal, e a gente vai chegar a um denominador comum aí. Pessoal de casa também, se puder adotar esse mecanismo, começou a questão, letra A, está errado? Circula o que você acha que está errado, ou qualquer alternativa para já jogar de vez a alternativa fora. Podemos ou não? Podemos? Então vamos lá. A gente vai fazer junto, tá? O artigo 5º. Olha só, as questões são sempre voltadas para o artigo 5º. Tudo que a gente viu, tá? Então assim, vai ter alguma coisa ou outra que talvez tenha passado batido, que a gente perde por ser a primeira vez, mas a gente vai conseguir chegar junto ao denominador. Letra A, vascaíno. Você acha que está certo ou está errado? O que você acha que está errado na letra A aí? Pode chutar, aqui não tem ninguém que saiba nada não. Todos nós estamos aprendendo aqui, certo? Senão seria desembargador, vocês seriam mestres desembargadores, a gente seria a Câmara Constituinte, não seríamos estudantes aqui do artigo 5º.
Deixa eu ver com o Railson aqui que ele... Então, a letra A, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Não foi isso que a gente leu? Lembra que eu falei para vocês que se uma pessoa for condenada pelo crime de homicídio, o pai dele não pode ir lá ser preso no lugar dele? Não é isso? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executadas. A gente está falando aqui de crime ou dano material? Ó, não podendo a obrigação de reparar o dano. Lembra que a gente falou? Lembra até que eu dei o exemplo do adolescente que bate com o carro do pai? Ou então da situação da própria pensão alimentícia, que pode ser cobrada dos sucessores, dos pais. Lembram disso? Então, está falando que não pode ter a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens. A gente não pode, no direito penal, incriminar um sucessor pelo crime cometido pelo herdeiro, no caso maior de idade. Agora, se eu entrar com uma ação de dano material, vai ser cobrado de quem tem o dinheiro, de quem tem a possibilidade de arcar com o dano, certo? Então, na verdade, pode fazer obrigação de reparar o dano, tá? O que não pode é estender da pessoa do condenado a obrigação criminal. Tranquilo? Entendeu? E a B? E aí? A B? Obrigado, tá, irmão? Tá correto? Então, beleza. A prática do racismo constitui crime inafiançável. Não tem fiança para o racismo, tem? E imprescritível, ou seja, não prescreve nunca. Ou seja, o cara cometeu o racismo hoje, em 2070, se o cara for pego, ele vai ser preso pelo crime de racismo. Tranquilo? Então, beleza. Sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Detenção? Reclusão. Então, olha só, olha a pegadinha. Então, ó, questão 1. Tá pegando aqui, né? Questão 1, letra A. Dano material é reparável. B. Racismo é pena de... Racismo pena reclusão. E a C? E a C, guerreiro? Tá certo ou errado? Por quê? C. A lei não acolherá na apreciação do Poder Judiciário a mera ameaça a direito, posto que inexiste dano. Então, peraí, se eu entrar com uma ação de dano material, a Justiça não vai receber meu pedido? Vai receber. Então, ó, a lei acolherá, certo? Então, a C, correto. A lei acolherá o pedido por dano material. Tranquilo?
E a D, moça? O que você acha da D? Você. Pode falar, pode ler aí, fica tranquila. A D fala daquele remédio jurídico, lembra? Que são 4. Mandado de injunção, habeas datas, habeas corpus. É isso? E o mandado de segurança. Tá certo ou tá errado a D? Tá na dúvida na D? Quer ir para E? O que é que você acha? Tá certo ou tá errado? Tá certo? Todo mundo acha? Então o que tá errado na D? Habeas corpus? Então vamos lá. Conceder-se-á mandado de injunção. Lembra que eu falei de mandado de injunção, senhores? Vocês lembram que é mandado de injunção? Quando não tem uma norma regulamentadora. Não tem previsão na lei, não tem doutrina, não tem jurisprudência, não tem nada. Aquilo é uma coisa nova. A sociedade ainda não conviveu com aquilo. Então, enquanto não for regulamentado, enquanto não for normatizado, um grande exemplo são os crimes cibernéticos. Quanto tempo que tem o uso da tecnologia aqui no Brasil? Internet. Bota aqui 2000 para cá, os crimes cibernéticos têm acontecido de uma década para cá. Então não tinha previsão lá em 1988 do crime cibernético. Então não tinha uma norma fundamentada em relação a isso. Então conceder-se-á mandato de junção. Então, desculpa. Conceder-se-á mandato de junção sempre que a falta de uma norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Você falou que habeas corpus? Habeas corpus é para você proteger o quê? Prisão ilegal, para você ter garantido o direito à liberdade. Então aqui, tá certo, mandado de junção, remédio jurídico quando falta a norma regulamentadora. Olha só onde a gente viu isso, Vê se eu acho aqui, Foi a primeira coisa da aula. Olha lá, mandado de junção. Olha lá, falta de norma regulamentadora. Certo? Então não tem uma lei, mandado de injunção. Sim, porque os artigos anteriores trazem essa regulamentação. Por isso que eu coloquei esse quadro aqui, explicativo. Certo? Então, a letra D parece que está certa. Mas para isso a gente tem que excluir a letra E, né? A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por utilidade pública. É aquela situação que eu falei para vocês, daqueles terrenos improdutivos, que tem que ter uma destinação social, até que eu dei o exemplo do Terra Nova, lembra? Que era uma grande propriedade, foi desapropriada para servir de moradia para as pessoas vítimas da tragédia. Lembram disso? É isso que está falando, a lei estabelecerá o procedimento ou por interesse social, mediante indenização em dinheiro, a ser convencionada por oportunidade do órgão administrativo responsável, pago após a efetiva desapropriação. Ou seja, teve interesse social em desapropriar o Terra Nova, aquele terreno, para a construção de moradias. Só que o pagamento é feito depois ou antes? É antes ali. Então ali, está falando que o pagamento pago após efetiva desapropriação. Não, é feito um estudo do valor do terreno a ser cedido e o Estado tem que entrar com o valor antes da desapropriação, certo? Para não causar o prejuízo ao proprietário do terreno. Pegadinha. Certo? BFGV. Tá? Então a letra D está correta.
E a letra E é o quê? Antes da desapropriação. Vocês estão entendendo como são as questões? Estão entendendo? A questão é assim. Então você tem que ficar ligado no 220 o tempo todo. Senão vai escorregar. Tá? Vamos para mais uma? E aí? Letra E, letra A, letra C, letra F. Então, olha só. Vamos lá. Estratégia, conforme eu falei para vocês. Vai fazer a questão, o que a gente tem que ver primeiro aqui nesse caso? Quais que vocês têm certeza que esteja correta ou que esteja errada. Estratégia para esse tipo de questão. VOF, essa situação de marcar correto ou errado, é assim. Você vai na que você tem certeza de acerto ou de erro, tá? E aí você começa a trabalhar com isso aqui, ó. Você faz o inverso. Você, ao invés de marcar tudo aqui, você começa a trabalhar com as alternativas aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é que vocês têm certeza de estar certo ou de errado primeiro aí? Segunda? Segunda tá o quê? Tá certo? Então, vamos lá. São gratuitos, olha lá, ó, para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o direito de nascer e o direito de morrer. Tá vendo reconhecidamente pobre? Agora eu falo para vocês, se vocês não tivessem acabado de ver essa parada aí, vocês iam ficar na dúvida ou não? Meu irmão, é certo que a pessoa vai titubear. E aí vai ser uma possibilidade de errar tudo, porque aí analisou errado uma alternativa, pode errar tudo, certo? Então, a gente já tem a certeza que a 2 está correta. E agora, qual é a próxima? 4. Não há crime sem lei anterior que o defina. Certo? Se não tem lei, como é que eu vou ter crime? Eu vou entrar lá na situação do mandado de injunção. Nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, se eu não tiver todo o trânsito em julgado, eu não posso ter aplicação da pena. Não é isso, senhores? Então, 4 está certíssimo. Então, 2 e 4 eu já sei que estão certas. Tem alguma ali que eu... Ó, 2 e 3, aí vamos lá. Primeira, será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião? Não é isso? Eu posso ter extradição por tráfico de drogas, por crime comum, não é isso? Agora, por crime político eu não posso, nem de opinião. Então a 1 está errada. 1 está errada, 2 está certo, 4 está certo, só sobrou o quê? Com certeza, né? Então, alternativa correta aí, letra E. Beleza? Tranquilo? Pessoal de casa aí, tudo certo? Dá o feedback aí, hein? E aí? Mesma coisa. Procurem. Se tiver ruim aí, cara, senta pra cá, pô. Mesma coisa, senhores. Avaliem primeiro as alternativas que vocês tenham certeza. E aí vocês começam a trabalhar com as alternativas ali de A até a E. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.